Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar especificamente sobre uma fala de Jesus em Mateus no capítulo 7, quando ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. E ele fala que quando ele vier, ele dirá o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E aí nós vamos pensar o seguinte, e foi apresentada uma lógica para esse verso, dizendo o seguinte: olha, quando Jesus vier, ele vai falar, vós que praticais. Então ele vai falar para pessoas que estavam praticando a iniquidade. Então significa que antes da volta de Jesus, ninguém pode estar em pecado, qualquer que seja, né, seja ele voluntário, involuntário. Então, o ser humano ali, para ser salvo, ele vai ter que estar em perfeição absoluta de obediência. O que significa isso? A obrigatoriedade de estar sem pecado, obrigatoriedade. Ou seja, só quem obrigatoriamente não estiver cometendo nenhum pecado é que vai ser salvo. Isso se sustenta. Eu vou mostrar, pelo contexto bíblico, que o contexto bíblico aponta para um erro, né, nessa interpretação, que o texto evidentemente não está dizendo isso. Bom, vamos começar dizendo o seguinte: logo mais, a oração, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Vamos começar por Mateus 5, vamos fazer uma breve introdução explicando a questão do pecado na Bíblia. E aí, nós começaremos. Em breve, nós faremos a oração inicial. Obrigado, Deus, pela chance que temos de fazer e falar da Tua mensagem e fazê-la, cumpri-la conforme a Tua vontade também. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique e nos fortaleça. Livre-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Primeiro ponto: existia algum momento na história em que houve a obrigatoriedade de se cumprir perfeitamente, sem a chance de perdão caso a pessoa viesse a cometer algum pecado? Biblicamente isso não existe. Existe uma discussão em alguns meios que se utilizam de textos extra-bíblicos, e aí eu volto a enfatizar, né, que às vezes a gente tem que bater nessa tecla. Nós não podemos sujeitar a Bíblia a textos extra-bíblicos, textos fora da Bíblia. Quando nós lemos um texto fora da Bíblia que nos auxilie a entender melhor a Bíblia, nós temos que ler esse texto sujeito ao que está na Bíblia. E muitos fazem o contrário. Bom, biblicamente não existe isso. Se nós pegarmos desde Adão até o Apocalipse, não existe em nenhum momento uma fala bíblica em que a pessoa seja tratada como justo e íntegro, no sentido de que ela nunca mais vai poder cometer nenhum pecado, que Deus não vai perdoá-la, que seria obrigatório ela estar sem pecado, não cometer nenhum erro. Se nós olharmos, Noé foi chamado por Deus de justo e íntegro, justo e reto, né? Justo e completo. E o que ele fez? Ele se embebedou, ficou nu. E aí a Bíblia fala o quê? A bebida forte. Todo aquele que é vencido pela bebida forte não é sábio. Então, obviamente, quando a Bíblia fala que ele era justo e íntegro, a Bíblia estava dizendo o quê? Que ele buscava servir a Deus em tudo. Ele não usava nenhum pecado como justificativo. Ou seja, em tudo que ele viesse a errar, ele conheceria seu erro e pediria perdão. O mesmo acontece com Moisés. Quando nós vamos a Bíblia falar que Moisés era o homem mais manso de sua época, que ele era íntegro, e ele veio a errar. Então nós vemos que padrão bíblico é considerar como pessoas justas e íntegras e irrepreensíveis pessoas que já a si mesmas se repreendem quando erram. Pessoas que quando erram, elas vão até Deus, pedem perdão, se arrependem e mudam sua condição lutando contra o pecado. Então, não é no sentido de uma obrigatoriedade de perfeição para a salvação. Como isso não existe na Bíblia, cabe àqueles que defendem essa ideia confirmar isso pela Bíblia, que, por exemplo, a última geração exclusivamente deveria obrigatoriamente ficar sem pecado algum.
E aí foi apresentado um dos argumentos que é apresentado, por exemplo, esse é um dos argumentos que recentemente foi apresentado, de que, como Jesus fala lá em Mateus, vós que praticais a iniquidade, então ele está falando ali que se na última geração não tiver todo mundo perfeito, então vai ser condenado. Veja que é muito fácil fazer uma doutrina com um verso isolado. O que é difícil é reverter essa situação quando estudando melhor a Bíblia. Então, não desmerecendo a ninguém, mas nós temos que tomar muito cuidado, que isso acaba colocando em demérito, porque com o verso isolado você pode ensinar qualquer coisa na Bíblia. Então, nós devemos analisar o que Jesus falou à luz das outras coisas que ele falou, e sem anular o que ele falou. Quando ele fala ali, então, vós que praticais a iniquidade, ele está se referindo a toda e qualquer pessoa que tenha cometido todo e qualquer tipo de erro, ou ele está se referindo aos rebeldes, aos que praticais voluntariamente a iniquidade, ou seja, aqueles que não buscaram arrependimento em relação aos seus pecados? É isso que nós vamos estudar. Então, vou convidar você, a partir de agora nós vamos para os versos na internet. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, primeiro ponto que nós entendemos aqui, a regra daquele que serve a Deus é a obediência. Nós não estamos questionando isso. Não estamos dizendo que se deve justificar o pecado. Não. O que nós estamos dizendo é, quando nós lemos esses textos, eles estão dizendo que é obrigatório que o homem, o ser humano, a partir daquele momento, viva em perfeição plena, sem cometer nenhum... Ou seja, se ele vier a cometer algum pecado, acabou para ele? Vamos ler. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Será que quando Jesus fala aqui, por exemplo, qualquer um que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ele está dizendo que a partir daquele momento que as pessoas estavam ouvindo aquilo, elas nunca mais poderiam pecar, que obrigatoriamente se elas viessem a pecar, elas estariam perdidas? Obviamente não. Se você perguntar isso até mesmo a quem defende a perfeição absoluta na última geração, ele vai ler isso aqui e falar, não, obviamente não, mas por que não? O texto não está dizendo aqui que vier violar voluntariamente em rebeldia. Está dizendo que quem cometer o erro, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aí, como é que funciona? Veja que o texto não está dizendo que, se você vier em uma luta contra o pecado, vier a cair, vier a cometer algum pecado e pedir perdão a Deus, que você não vai ter perdão. E como é que a gente sabe disso? Nós vamos ver isso, evidentemente, no capítulo 6, logo mais. Então ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nenhum modo entrareis no reino dos céus. Bom, aqui o que ele está dizendo? Em Mateus 23, ele fala que os fariseus e escribas falavam e não faziam. Então ele está dizendo assim, se a vossa obediência não for verdadeira, sincera, não buscar agir conforme fala, de modo algum entrarei no reino dos céus. Como é que a gente sabe por aqui, por exemplo, do que ele está falando? Agora nós vamos dar continuidade aqui embaixo, né? Fala sobre se algo nos faz escandalizar, nós devemos rejeitar aquilo, né? Aí ele fala, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, sede perfeitos, então ele fala, sejam perfeitos. Quando ele fala que sejam perfeitos, significa que a partir daqui ninguém mais poderia cometer erro? Não, ele está dizendo o seguinte, a nossa ênfase deve estar na perfeição. Alguns falam que aqui, não, isso aqui equivale a sedes apenas sede misericordiosos. Não é. O texto, ele é um complemento de todo o capítulo 5, e não só do que ele fala ao final. Então ele está dizendo o quê? Que nós devemos buscar a perfeição, buscar a obediência em todos os aspectos. Isso significa que eu não posso ter pecado acariciado, ou seja, cada pecado que eu cometer, eu tenho que reconhecer que aquilo é um pecado e passar a lutar contra aquele erro. É isso que ele está dizendo. Como é que nós vemos isso? Veja, ele fala, sede vós perfeitos, no verso 48, e logo no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, capítulo 6, quando ele vai falar o Pai Nosso, veja, ele acabou de falar, sede perfeitos, não é isso?
como perfeito é vosso Pai. E aí, o que ele está dizendo, ou seja, é possível que nós almejemos a perfeição e busquemos essa perfeição continuamente. Que aspecto? Todo e qualquer pecado que nós venhamos a fazer, por menor que seja, pedimos perdão para Deus e buscarmos melhorias naquele aspecto. É isso que Deus está falando. Como é que nós percebemos isso claramente? Quando nós enxergamos o capítulo 5 em comparação com o capítulo 6. Ele diz o quê? No próprio Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Então veja, o que Deus considera em um ser humano como um ser humano íntegro, justo, reto? Um ser humano que ele busca obedecer a Deus em tudo o que Deus manda, e naquilo que ele vier eventualmente a cair na luta contra o pecado, ele reconhece que aquilo é um erro, pede perdão pelos erros, e naquilo que erram contra ele, ele também busca perdoar. Veja que desde as leis dadas a Moisés, o perdão existe. Existe o sacrifício para a remissão dos pecados. Então, as pessoas continuariam em pecado, elas ofereceriam sacrifício para o perdão dos pecados e Deus as perdoaria. Veja que não há uma obrigatoriedade em nunca mais errar a partir dali. Isso não aconteceu com Noé, isso não aconteceu com Abraão, nós vemos vários erros na vida de Abraão, com o próprio Davi, nós vemos vários erros na vida de Davi. Então veja que, quando a Bíblia fala do ímpio, Davi pecou, nós vemos os pecados dele na Bíblia. Mas ele era considerado ímpio? Não, porque ele não estava em rebeldia contra Deus. Então, a quem a Bíblia chama de ímpio, o pecador? Quando a Bíblia se refere, olha, o pecador, o ímpio, que não vai ser salvo, ela está se referindo a quem? Aquele que por rebeldia não busca a Deus, aquele que busca viver em pecado deliberado e voluntariamente. Quando Hebreus fala para qual pecado não há chances de sacrifício, ele fala, aquele que voluntária, deliberadamente vive em pecado depois de ter obtido pleno conhecimento da verdade. Então ele está falando claramente, aquele que deliberadamente vive em pecado. Ele não está dizendo que aquele que, lutando contra o pecado, vier a cometer qualquer erro. Não é isso que ele está falando. Então, a Bíblia constantemente, quando ela fala do ímpio, ela fala daquele que está em atitude de rebeldia contra Deus, que não busca lutar contra o pecado e pedir perdão e se arrepender do pecado que comete. Percebe? Isso fica claro no contexto. É mais difícil porque você precisa estudar mais. Então, por isso, nós não podemos pegar nenhum verso isolado da Bíblia para ensinar a perfeição absoluta, a obrigatoriedade de perfeição absoluta antes da volta de Jesus. Agora nós vamos lá para o capítulo 7. Ele fala da questão de não julgarmos por nós mesmos, nosso próprio julgamento, de não buscarmos tirar o argueiro do olho do irmão antes de tirarmos a trave do nosso. Eu tenho um estudo específico sobre isso na internet, caso você queira assistir. Ou seja, antes de buscar ajudar, corrigir, repreender alguém, eu preciso analisar a minha vida. E se eu estiver numa situação pior que a pessoa, primeiro eu preciso regularizar a minha situação. Aí sim eu estarei apto para auxiliar aquela pessoa, para que ela possa, com a ajuda de Deus, retirar o argueiro do seu olho. E aí, vamos lá então. Ele fala: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então Jesus está dizendo aqui, se vós, sendo maus... Então ele fala, olha, o ser humano sendo, via de regra, mau, tendo a tendência para o mal, ainda que ele busque o bem e lute contra o mal, e Deus possibilite gradativamente vencer, ele basicamente é mau. E quando ele se torna efetivamente bom em algum aspecto? Quando ele se entrega a Deus e Deus vai trabalhando, e nós vamos adquirindo a mente de Cristo. E aí ele fala, entrai pela porta estreita, né? Estreita é a porta, apertado o caminho, acautelável dos falsos profetas. Ele fala dos frutos, né? Pelos frutos conhecereis, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Mas ele não acabou de falar de perdão lá atrás? Então, o que significa árvore boa produzir bons frutos e árvore má produzir maus frutos? Significa que aquele que está com Deus, ele, via de regra, vai buscar uma vida de obediência, ele vai produzir bons frutos. Ainda que, eventualmente,
haja algum erro nele. E quando houver algum erro, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir perdão. E se ele pede perdão, ele está se arrependendo. E o arrependimento é um bom fruto? Evidente que é. Então veja que ele não está excluindo aqui que uma pessoa venha eventualmente pecar. Ele não está dizendo aqui que é obrigatório, a partir daquele momento, o ser humano só pode, ele precisa obrigatoriamente obedecer perfeitamente. Então nós temos várias frases na Bíblia, vários versos na Bíblia, que se mal compreendidos de forma isolada, não no sentido de anular o texto, mas de entender o texto dentro de outras coisas que o próprio Jesus ensinou. Ele não está falando aqui em obrigatoriedade de perfeição absoluta. E aí ele fala que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, pelos seus frutos conhecereis. E ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E veja, no contexto anterior ele havia acabado de falar o quê? Perdoar e ser perdoado. Então ele não está falando em uma perfeição absoluta, ele está dizendo o quê? Aquele que busca fazer a vontade do Pai, e uma das vontades do Pai é o quê? Que quando nós venhamos a pecar, se alguém pecar, temos um advogado, então nós no momento em que estivermos em pecado, devemos reconhecer nosso erro e não justificá-lo, ir até Deus com sinceridade de coração, pedimos perdão e pedir para que Ele nos auxilie a continuar na luta contra aqueles pecados ou aquele pecado. E aí ele fala, muitos dirão, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio. E ele fala, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E esse texto está sendo mal utilizado para ensinar as pessoas que, como Jesus fala, vós que praticais no presente, ele estaria se referindo a toda e qualquer pessoa que, ainda que eventualmente tenha cometido um pecado e ainda que tenha se arrependido. Olha o tamanho do problema que nós temos aqui por causa de uma leitura de um verso isolado que é enfatizado como o descobrimento da roda, né? Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Novamente, ele está falando aqui em perfeição, obrigatoriedade de perfeição absoluta? Não. O que, dentre as coisas que ele falaram, que Jesus ensinou e que devem ser obedecidas, é o quê? Pedirmos perdão e perdoarmos as pessoas. Ele fala, perdoa a nós as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso é uma ordem que ele deu? Sim. Então, quando ele fala assim, aquele que ouve a minha palavra e as cumpre inclusive no quê? No momento em que cometer um pecado, estando em luta contra o pecado, ou mesmo estando em um pecado deliberado e voluntário, se arrepender daquele pecado efetivamente e pedir perdão a Deus, que Deus nos perdoa. É isso que ele está ensinando. Ele não está dizendo aqui que aquele que ouve as palavras e as pratica é aquele que nunca mais vai cometer nenhum pecado. Não. Ele está dizendo que aquele que ouve as palavras e as pratica, ou seja, em tudo que Deus manda fazer, nós buscamos fazer, e naquilo que eventualmente venhamos errar, pedimos perdão pelos nossos pecados. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está ensinando, que é escutar as palavras dele e praticar. Porque se não houvesse possibilidade de errar e ser perdoado, ele simplesmente não teria dito, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. Percebe? Percebe que nós temos que analisar contextualmente e entender aqui que Jesus o tempo inteiro está enfatizando o quê? O pecado deliberado. Ele não está enfatizando aqui a pessoa que luta contra o pecado e eventualmente venha a errar. Ele está enfatizando aqui o perigo do pecado deliberado, de não ouvir e não praticar, ouvir e não querer obedecer a Deus, não buscar obedecê-lo. Então, vindo aqui, agora nós vamos para o livro de Lucas. Livro de Lucas. Veja só. Capítulo 18, verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A Bíblia chama os servos de Deus de justos? Sim, com certeza. Agora, ela chama de justos por quê? Ela chama de justos. Quem são justos? São aqueles que lutam contra o pecado e quando erram, reconhecem o seu erro e clamam a Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Esse é o considerado justo diante de Deus. Aquele que busca fazer a vontade de Deus, busca permitir que Deus transforme a sua vida e naquilo que eventualmente venha a pecar,
Ele chega até Deus e fala: Senhor, me perdoe pelo meu erro, me transforme, continue me transformando, eu lhe imploro, livra-me desse mal. É isso que ele faz. Veja aqui. E aí isso é o próprio Jesus ensinando. E ele fala: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estando em pé, e lembra que o que ele falou do fariseu? Falam e não fazem. Então, por que ele enfatiza aqui o fariseu? Porque ele fala assim, ó, o fariseu aqui estava se gloriando, mas na verdade, fariseus, via de regra, eles não estão obedecendo a Deus verdadeiramente. Eles falam e não fazem. Existem coisas que eles falam, mas não praticam efetivamente. E aí ele fala: orava dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então veja, o que faltou daquilo que Jesus ensinou nessa oração aqui do fariseu? Além do fato dele estar se gloriando pela sua obediência, né? Qual foi o principal ponto que faltou aqui na fala do fariseu? Era aquilo que Deus esperava dele, ou seja, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa-nos, Pai. Ajude-nos a levar o evangelho a essas pessoas que são roubadores, injustos, adúlteros. Nos ajude a mudar a nossa vida. E aí ele fala assim: nem ainda como este publicano. E veja, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Ou seja, o publicano estava visível ao fariseu e o fariseu claramente o estava ofendendo por ele ser um publicano. Ofendendo. Ainda bem que eu não sou como esse publicano. Quando, na verdade, o que ele deveria fazer? Se aquele publicano estava ali em comunhão com Deus, ele não sabe o que o publicano estava fazendo ali. O publicano não estava ali desonrando a Deus com as suas atitudes. O publicano estava fazendo o quê? Vamos ver. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então o publicano estava ali em alguma atitude repreensível, em que o fariseu pudesse repreendê-lo? Não. O publicano não estava ali adulterando, furtando, mentindo, não. O publicano estava ali pedindo perdão a Deus. Então, o que Jesus está contrastando aqui? Um fariseu e ele havia ensinado que os fariseus ensinavam coisas e não praticavam aquilo que ensinavam, e ele estava aqui ofendendo o publicano. Obviamente, se você for pensar que ele estava à vista do publicano e falando aquilo, dando a entender inclusive que o publicano estaria ouvindo aquilo que o fariseu estava falando, o ofendendo, sem mesmo saber o que ele estava ali. E ao mesmo tempo em que o publicano estava ali pedindo perdão a Deus. E aí Jesus diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. O que não faria sentido se naquele momento que Jesus fala lá que, olha, aquele que me ouve e pratica é semelhante a que constrói sua casa na rocha, se ele estivesse falando de uma perfeição absoluta, de uma obrigatoriedade de perfeição absoluta ali. Perceba que quando ele fala aquele que ouve e pratica, ele está dizendo o seguinte: quem desceu justificado foi o publicano. E o publicano chegou e falou o quê? Tem misericórdia de mim, pecador. Perdoe-me pelos meus pecados. Exatamente aquilo que Jesus ensinou. Então Jesus está dizendo aqui o seguinte: quem está fazendo a vontade do mestre? Aquele que, quando peca, reconhece que peca e pede perdão. Então veja que quando nós juntamos essas partes, nós percebemos claramente que Jesus, quando ele fala ali, vós que praticais a iniquidade, ele está se referindo ao pecador voluntário e deliberado. Ele não está referindo a todo e qualquer pecado. Não existe base bíblica contextual para entender esse texto dessa forma. Nós vimos tanto no próprio contexto de Mateus 7, como no contexto de Mateus 5 e 6, e agora vemos Lucas. Agora nós vamos em 1 João, capítulo 3. Quem comete pecado é do diabo. Olha, ele fala: quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha, João, na sua primeira carta, e ele fala: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Essa é a mensagem que eu viste desde o princípio,
que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, matou seu irmão. Por que o matou? Porque suas obras eram más e a dele justas. E aí ele fala: quem odeia o irmão é homicida, não é? Então, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Sabendo que se o nosso coração não nos condena, obviamente o nosso coração em Deus, não é? Se o Espírito Santo não, pela sua palavra, se a palavra de Deus através do Espírito Santo não nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E aí, bom, agora nós vamos ver um outro ponto de 1 João. Veja que nós vemos aqui que ele fala: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E aí agora nós vamos ver o seguinte. 1 João, capítulo 1. E essa é a mensagem que deles ouvimos e anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas nenhumas, né? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Mas que de todo pecado? Se ele acabou de falar que o que está em Deus não peca. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Todo que é nascido de Deus não tem o pecado como regra, não vive pecando, é isso que ele está dizendo. Todo que é nascido de Deus não peca, via de regra não vai pecar, ou seja, não vai ter uma vida, usando um termo comum aí que se tornou, né? Ele não vai ser um pecadeiro, ele não vai ser uma pessoa que em rebeldia com Deus, contra Deus, que vai estar em uma vida de rebeldia. Senão ele estaria se contradizendo na sua própria carta. Porque ele fala: Deus nos purifica de todo pecado, então ainda há pecado aqui nas pessoas que estão ouvindo a ele. E aí ele fala: nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Isso aqui é um pecado que ficou lá no passado. Não, veja só. Se confessarmos os nossos pecados, isso significa o quê? Se ainda há pecado, se você cometeu um pecado, mesmo no presente, e você confessar, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então veja que ele não está dizendo aqui, olha, aquele que é nascido de Deus não peca. O que ele está dizendo ali? Aquele que é nascido de Deus não peca voluntariamente. Aquele que é nascido de Deus não vive em rebeldia, em pecado voluntário e deliberado. É isso que ele está dizendo. Esse é o contexto claro que Deus está passando para nós. E isso é assim que nós devemos interpretar a Bíblia, comparando os textos, para não ensinar erro para as pessoas, como essa ideia da obrigatoriedade de estar sem pecado antes da volta de Jesus. Isso não é bíblico, não existe nenhuma fundamentação bíblica para isso. E aí alguns podem dizer assim: mas e Apocalipse, quando fala lá quem é justo, seja injusto ainda? Vamos lá então. Em que contexto essa fala foi colocada? Capítulo 22, verso 10, ele fala: não celes as palavras da profecia desse livro, porque o próximo está o tempo. Aqui o que está acontecendo aqui? Aqui já não está sendo mais revelado pelo anjo uma sequência profética, uma sequência temporal. Aqui nós não estamos mais no contexto da última igreja, dos últimos dias, nada disso. Aqui já acabou a revelação profética, e aí o anjo está fazendo alertas para o profeta. Olha só, mostrou o rio da água viva no meio da praça, e ali nunca haverá maldição contra alguém. Aqui ele já havia falado da nova terra, ali não haverá mais noite. Veja que aqui já não tem mais pecado, aqui já acabou, né? Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Então ele já deu o clímax aqui. A volta de Jesus, a destruição dos ímpios, reinarão para todos sempre. Acabou. Não tem mais revelação profética a partir daqui. E ele fala: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E aí João, ele ouvindo tudo isso, ele se prostra para falar com o anjo, e aí ele fala: não faças isso, né? Sou conservo teu e dos seus irmãos profetas, dos que guardam as palavras desse livro. Não celes as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Então, quando o anjo fala: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está falando isso no momento presente, para aqueles que fossem ler, inclusive na época de João, aqueles que viessem a ler o livro do Apocalipse. Esse conselho é para todos, desde aquela época até agora. Aqui não é uma profecia.
Esse verso foi aplicado para falar do fechamento da porta da graça. Aplicado, mas a interpretação inicial dele não se refere à profecia. Ok? Ele não está no contexto de revelação temporal aqui do fechamento da porta da graça. Aqui já não existe mais revelação profética no sentido de indicar tempo. Olha, depois da porta da graça, quem é justo? Não. Já acabou a revelação profética. Fica claro aqui. O anjo já está dando os últimos conselhos para ele. Não cedes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E aí ele fala: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Inclusive ele fala: quem é santo, seja santificado. Continue no processo de santificação. Continue se separando para Deus. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E ele fala: bem-aventurados que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, prostituem, homicidas, idólatras, qualquer um que comete a mentira. O que ele está dizendo aqui? Que qualquer pessoa que tenha cometido qualquer um desses erros em qualquer momento da vida irá se perder? Não, ele está falando o quê? A pessoa que tem isso como um hábito na vida, em atitude rebelde contra Deus. Por quê? Porque nós vemos no próprio contexto bíblico que a Bíblia constantemente ela fala o quê? De Deus oferecendo perdão para os seus filhos. Deus oferece constantemente o perdão para os seus filhos. Não existe essa história de que na última geração será obrigatório uma vida de perfeição. Não existe isso. Isso não é bíblico. Não existe base bíblica para isso. Então veja, quando eu analiso a fala de Ellen White sujeitando ao que está na Bíblia, fica claro que não pode ser dada essa interpretação que ela falou. Ou ela falou e se errou, aí você vai escolher. Ou ela falou e se errou, ou quem está, porque não, isso não tem base bíblica, a Bíblia não defende isso, ou quem está ensinando isso está interpretando errado o que ela disse. Então, para você, quando você olha o que ela disse, fica claro ali que ela está ensinando isso? Não. A interpretação está errada. E esse verso de Mateus 7, claramente, ele não pode ser ensinado no sentido de que será obrigatório uma vida de perfeição absoluta antes da volta de Jesus. Isso não é bíblico, não existe essa base bíblica. Espero ter sido útil esse estudo. Caso você queira fazer algum comentário para nós complementarmos com outro estudo, também fique à vontade. Peço também que curte, compartilhe o nosso canal, se inscreva, nos ajude a divulgar a mensagem. Que Deus nos abençoe. Te convido para uma oração final. Obrigado, Pai querido, por todas as coisas que o Senhor nos tem concedido. Peço que nos perdoe por nossas falhas, pecados, nos purifique e nos fortaleça em todas as coisas. Nós imploramos, pelos méritos de Jesus, que nos ajude, que não tenhamos uma vida de rebeldia, que possamos reconhecer nossos erros e buscar lutar contra todo e qualquer pecado que cometamos, por menor que seja ele, por menor que ele seja enxergado por nós, que nós lutemos contra tudo, contra toda e qualquer coisa que nos separe de Ti. Ao mesmo tempo, nos ajude a não sermos soberbos em virtude da nossa obediência, que nós possamos ser humildes e reconhecermos a necessidade de obediência a Ti em todas as coisas. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos ajude a levar a Tua mensagem dentro de um contexto bíblico. Nós imploramos em nome de Jesus, naquilo que tiver faltado, naquilo que falei, que o Teu Espírito Santo fale melhor em cada mente, em cada um que venha assistir. Eu lhe imploro hoje e sempre. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo estudo.